A mão de obra direta como custo variável. Baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Editora Atlas, nona edição 2003, do capítulo 21, alguns problemas especiais de custos de produção e mão de obra direta como custo variável. No subtítulo, um problema especial, a mão de obra direta como custo variável, da página 251. Um problema especial, a mão de obra direta como custo variável. Temos comentado e exemplificado bastante o problema de custos variáveis e custos fixos, e dito que a mão de obra direta tende a ser variável, já que deve compreender apenas a parte realmente utilizada na produção. O tempo ocioso deve ser dela retirado e jogado dentro dos custos indiretos. Nos casos em que os funcionários são totalmente remunerados por produção, não há dúvida de que esse custo é variável. Porém, essa não é a situação da maioria das empresas. Geralmente, contrata-se salário fixo por mês, aí então poderia haver interesse na separação da parcela correspondente ao tempo efetivamente empregado na produção. Alguns comentários, entretanto, fazem-se ainda necessários para um melhor tratamento desse problema. Existem casos em que essa separação não é economicamente viável. A distinção entre tempo realmente utilizado na produção e tempo ocioso poderia levar à necessidade de apontamentos extremamente caros, o que poderia ser incompatível com o grau de utilidade da informação obtida, principalmente onde a mão de obra não é um custo dos mais relevantes. Nessas ocasiões, acaba, então, a mão de obra do pessoal direto sendo considerado como um custo fixo, sem medição, o que pode provocar algumas distorções conceituais, mas inúmeras vezes justificáveis do ponto de vista prático. Por outro lado, em função da qualidade e da escassez de mão de obra especializada, é comum a empresa não despedir pessoal quando há reduções temporárias do nível de atividade. Poderia sair muito mais cara a dispensa, a nova admissão, etc., do que a sua manutenção dentro da empresa, além do que poderia haver dificuldade ou até a impossibilidade de arregimentá-la outra vez, principalmente em centros pequenos onde o pessoal não se sujeitaria a tal fluxo. Quer haja apontamento ou não, o importante é que, para efeitos de análise e decisão, nesses casos, deve-se considerar que o custo total com esse pessoal é fixo, mesmo que a parte apontada como mão de obra direta especificamente apareça como variável, já que a diferença poderia estar na ociosidade carregada aos custos indiretos. Portanto, para certos tipos de decisão, deveria esse pessoal ter seu custo classificado entre os fixos. Claro está que há algumas restrições a isso. Para oscilações muito grandes nos volumes de produção, ou então quando as reduções na atividade fossem por um período muito grande. Realmente voltariam tais custos a assumir o aspecto de variável. Por exemplo, poderia uma empresa ter
800 pessoas trabalhando diretamente na linha de produtos quando está produzindo 10.000 unidades por semana. Em um determinado mês, verifica-se que, em função da demanda, dever-se-ão produzir apenas 9.000 unidades na semana. E o pessoal ocioso não será despedido, pois se espera para breve o retorno ao nível normal. Quer se aponte para a mão de obra direta somente a parte realmente utilizada ao nível de 9.000 unidades, ficando o excedente como parte dos custos indiretos, quer se jogue tudo diretamente sobre o produto por questão de facilidade prática, o importante para efeito de decisão é que o todo seja considerado fixo. Talvez, se a empresa estivesse noutra época, programando um nível de 8.000 unidades semanais por 6 meses, realmente voltasse a mão de obra desse pessoal a assumir a característica de variável, pois 20% dele seria dispensado. Logo, para alguns tipos de análise e decisão, pode a mão de obra direta ter que ser enquadrada como custo fixo, enquanto para outras como variável. Existe também outra abordagem que pode justificar esse tratamento do custo de mão de obra direta como fixo. Considerar seu valor total como um custo estrutural da empresa ou da área e não desta ou daquela unidade de produto. Também uma outra questão se apresenta, tende a crescer de relevância nos setores industriais de maior automação. O fato de o volume de produção estar muito mais dependente de máquinas do que de pessoas. Estas atuam sobre máquinas e são elas que, dependendo de regulagem ou programação, vão determinar aumento ou redução do volume produzido. Com isso, a mão de obra direta acaba por assumir definitivamente a característica real de custo fixo. Nesse tipo de empresa ou no setor específico dentro da indústria onde isso ocorre, é necessário então que se atente para tal fato. Resumo do capítulo 22. A avaliação de um produto em função do seu custo de reposição é, em inúmeras ocasiões, necessária para certos tipos de decisão, principalmente quando se trata de decisões rápidas e de grande atualidade em termos de informações. É o caso de setores com preços de mercado em constante oscilação, ocasiões de elaboração de propostas para concorrências ou épocas de acirrada competição. A reposição precisa ser bem trabalhada nos casos de inflação para a separação do lucro, que apesar de real economicamente, não é financeiramente disponível por ser necessária a renovação dos estoques. Mas a conciliação entre custos com valores históricos e de reposição é não só possível, como útil e até obrigatória para a segurança do próprio sistema e contabilidade dos dados transmitidos. Porém, isso só quando a contabilidade não estiver a valores históricos, mas em moeda de poder aquisitivo constante. Finalmente, um cuidado especial precisa ser dado ao tratamento do custo com a mão de obra direta, que em algumas situações assume muito mais característica de custo fixo do que de variável. Meus comentários. Tempos atrás, teve o caso de uma indústria no interior de São Paulo que a contabilidade lançava o custo da mão de obra direta ativando no estoque de mão de obra disponível para a produção, digamos assim. E na medida que a fábrica consumia o tempo na produção, a contabilidade ia baixando do estoque
e apropriando para o custo dos produtos. E no final do mês, a sobra era baixado como custos indiretos e era absorvido no resultado. Quando veio a crise e o volume de pedido diminuiu, o montante de custo com a mão de obra passou a sobrar no estoque em valor grande. E a administração hesitou em assumir como custo da produção, postergando a decisão. Enquanto a administração discutia o que fazer, os meses foram se passando e, quando se deram conta, deparou com um valor enorme de mão de obra direta estocada no balanço. Aquilo que deveria ter sido apropriada mês a mês, agora virou um monstro a ameaçar a administração, pois baixar do estoque e assumir no resultado a essa altura significava confessar um prejuízo sem precedente. Não fazer significava manter no ativo algo que não existia, o que caracterizava uma fraude no balanço. Mais tarde, soube que esta empresa entrou com pedido de recuperação judicial.